Olá pessoal, meu nome é Renato Barros, estou participando do processo seletivo de novos talentos do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Iremos hoje falar sobre um tema que é de grande importância para o direito do trabalho. Justamente a caracterização dos requisitos para a relação de emprego, senhores. Essa temática é uma temática muito interessante e muito importante, até porque gera uma dúvida muito grande entre o que é uma relação de trabalho e o que é uma relação de emprego. Até porque, senhores, a CLT nos traz uma pegadinha. A CLT diz pra gente que o contrato de trabalho é aquele que regulamenta uma relação de emprego. Por isso a dúvida, senhores. Mas, doutores, para a gente já espancar essa dúvida desde o início, vamos considerar a relação de trabalho um gênero e o contrato de trabalho uma modalidade contratual específica desse gênero, que vai regulamentar justamente uma espécie de relação de trabalho, que é justamente a relação de emprego. Uma espécie qualificada pela presença, senhores, de alguns requisitos que iremos necessariamente perseguir para essa configuração. Quais são eles? Primeiro deles, pessoalidade. Segundo deles, não eventualidade. Terceiro, onerosidade. Quarto, alteridade. E quinto, subordinação. Vamos ver aqui rapidamente cada um desses requisitos para justamente não termos mais dúvida entre a diferenciação que existe entre relação de trabalho e relação de emprego. Então, senhores, para a configuração da relação de emprego, imprescindível, doutores, a pessoalidade. O que é que isso quer dizer, Renato? Justamente, num contrato de emprego, a pessoa contratada é indispensável para configuração desse vínculo. Melhor dizendo, as características, as qualificações das pessoas são levadas em consideração e elas, a priori, não poderiam ser substituídas. Quando você contrata um empregador, você tem ali em consideração um empregado, você tem ali em mente as características, as qualidades daquele indivíduo neste vínculo. Por isso, doutores, que dizemos que o contrato de trabalho, contrato que rege uma relação de emprego, é um contrato intuito persona, em que as características desse indivíduo são indispensáveis para a opção do empregador de contratá-lo. A segunda característica, doutores, é justamente a não eventualidade. Essa característica é uma característica que traz um pouco de dúvidas também, porque há um questionamento sobre o que seria um vínculo habitual para um vínculo eventual. A não eventualidade, evidentemente, seria um vínculo que não seria um vínculo pontual. Como, por exemplo, uma pessoa que você contrata para prestar um serviço específico, como a lavagem de carro. No contrato não eventual, que é uma marca do contrato de emprego, você vai ter ao mínimo uma perspectiva de renovação, uma periodicidade de repetição. E é essa periodicidade que se exige para a configuração deste contrato. Uma questão bastante interessante, doutores, e que está em voga justamente por ter tido uma alteração recente na legislação, é a questão do trabalhador doméstico. Até porque, vocês sabem, a Lei 5859, já revogada pela Lei Complementar 150, agora de 2015, trazia e ainda traz a questão do trabalhador doméstico ter necessariamente um vínculo contínuo. Essa especificidade, doutores, de um tratamento diferenciado trouxe muitas dúvidas. O que seria um vínculo contínuo? O que seria um vínculo não eventual? Por muito tempo, nós pairamos com a dúvida muito grande do que seria um vínculo de doméstico para um vínculo que seria um vínculo de um diarista. Essa questão, doutores, foi sanada pela Lei Complementar 150. A Lei Complementar diz que, além de 2 dias, ou seja, aquele trabalhador que está ali vinculado por mais de 2 dias, ele é necessariamente um empregado doméstico. Essa alteração normativa, doutores, vocês têm que ficar atentos porque é algo muito recente e já está sendo cobrado nos concursos. Terceiro ponto, doutores, para configurar o contrato de emprego é justamente a questão da onerosidade, doutores. Para a parte da doutrina, onerosidade significaria sacrifícios recíprocos.
Prefiro uma outra corrente que diz que o contrato de trabalho traz vantagens recíprocas. Por quê, doutores? Na medida em que você tem ali uma parte realizando e, por conta disso, concedendo uma atividade, a outra parte vai estar ali usufruindo dessa atividade e concedendo à outra parte uma justa retribuição, que pode ser totalmente em pecúnia ou em pecúnia in natura, nos termos da lei. Né? Nesse caso, doutores, né, nós temos muito claro uma configuração de um contrato chamado pelos civilistas de contrato sinalagmático, com obrigações recíprocas. Da mesma forma que tem o empregado a obrigação de despender sua energia vital para a realização de um ofício, para a realização de uma atividade, tem o empregador a obrigação de dar a justa retribuição por conta desse trabalho. Esse, doutores, seria então o terceiro requisito da relação de emprego. Vamos para o quarto, o requisito da alteridade. O artigo 2º da CLT já diz, senhores, o risco da atividade corre por conta do empregador. Então, se porventura, doutores, nesse momento de crise, a sua loja está sem vender nenhum produto, o seu funcionário, aquele que está ali no dia a dia da loja, ele não pode sofrer com isso. Né? O salário contratual avançado deverá ser pago, necessariamente. Afinal, os riscos dessa atividade correrão por conta do empregador sempre. É o que diz a lei. Né? Então, num contrato onde você tem uma coparticipação dos riscos entre o chamado empregado para o empregador, não pode ser considerado um contrato de emprego, mas sim um contrato de sociedade. Né? Para termos o contrato de emprego, repito, necessariamente o empregado, né, deve estar isento de qualquer tipo de responsabilidade quanto aos riscos. Quem correrá com essa responsabilidade, quem assumirá os riscos da atividade, será sempre o empregador. E o último desses requisitos, doutores, nos termos da doutrina majoritária, é justamente o requisito da subordinação. E quando a gente fala de subordinação, doutores, a gente está falando de subordinação jurídica, né? Até porque nós podemos ter uma situação, que não é muito comum, de um empregado ser mais abonado economicamente do que o seu próprio empregador. Isso não vai desconfigurar a situação de subordinação. O que a CLT traz, né, quando se está diante de um contrato de emprego, é justamente a possibilidade de uma imposição do poder diretivo do empregador em relação a esse empregado. É essa chamada subordinação jurídica, que é a marca do contrato de emprego, doutores. Então, doutores, numa rápida passada por os requisitos, né, nós temos então configurado essa diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego, na medida de uma ser espécie do gênero, né, relação de emprego, espécie do gênero, relação de trabalho, e justamente essa espécie é uma espécie qualificada por um contrato que exige necessariamente a presença desses requisitos que falamos agora há pouco. Quais são eles? A pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade, a alteridade e a subordinação. Senhores, espero ter sido claro e me coloco à disposição para futuramente dialogarmos mais um pouco sobre direito do trabalho. Um prazer, que quem fala é Renato Barros.